E aí, gente, beleza, beleza? Aqui é o Adriano Alves da Faculdade Júris e vou comentar com vocês agora um tópico bastante importante. O tópico de número 4 corresponde ao capítulo 7 do livro que eu enviei para vocês. Capítulo 7 daquele livro que eu enviei. Até porque a nossa ideia aqui, nessa nossa matéria de falar de elementos do direito, de tópicos do direito, é falar do direito como linguagem, mas é justamente por isso que eu preciso muito falar bastante sobre essa ideia de que a linguagem organiza a nossa percepção da realidade e o direito é um exercício de linguagem. Claro que essa minha matéria acaba ajudando com conteúdos de língua portuguesa para concursos e para certames diversos, mas a ideia principal aqui é que você perceba a necessidade de saber alguns conteúdos para perceber o direito como linguagem. Olha só que interessante. Ideia central, ideias periféricas, inferências. Eu vou ler um poema do Ferreira Goulart que eu coloquei no livro. Um poema do Ferreira Goulart. Então, por favor, eu vou ler o poema e tente me dizer, preste bastante atenção, para tentar me dizer qual é a ideia central desse poema Não Há Vagas, do Ferreira Goulart. Não há vagas, do Ferreira Goulart. Olha só que interessante. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Sempre que eu pergunto qual é a temática central desse poema, Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, muita gente me diz que é o desemprego, e não é não. Ah, desigualdade social, também não. Também não. Ah, a ideia central aqui é a alta de preços. Não é. Na verdade, olha que interessante, o tema central desse poema é o próprio poema. E a discussão de se o poema deve ou não falar dos problemas sociais. Na verdade, esse poema tem como tema central a seguinte discussão: a arte deve ou não deve ter compromisso social? Então, o título Não Há Vagas é Não Há Vagas. Olha que interessante. Esse Não Há Vagas é Não Há Vagas na arte. Não há vagas no poema. Porque os poetas preferem falar de assuntos mais leves. Olha que interessante, eu vou ler de novo para você. Preste bastante atenção. Olha só. O preço do feijão não cabe no poema. Claro, porque normalmente artistas preferem falar de outros assuntos. Não gostam muito de falar sobre o preço do feijão. O preço do arroz não cabe no poema. Veja que o centro de tudo é aquilo que não cabe no poema. Porque é no poema que não há vagas. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone. Olha uma lista de coisas que não cabem no poema. Ó, o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. O poema está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago. Olha o que cabe no poema. Agora ele vai fazer uma lista daquilo que cabe no poema. O homem sem estômago. Quer dizer, o homem que não tem necessidade de comer, por exemplo. A mulher de nuvens, a mulher idealizada, romantizada. A fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Tá, mas o que eu quero discutir com você aqui agora é o seguinte. É claro
que as ideias sociais, os problemas sociais, o preço do feijão, a desigualdade, os problemas sociais aparecem nesse texto como problemas secundários. Não é a ideia central. A ideia central é o poema. O poema tem ou não tem que falar de problemas sociais? É essa a discussão. Mas o que eu pergunto é, você concorda comigo que na segunda vez em que eu li o texto, isso ficou óbvio? E na primeira vez, não? Sabe o que acontece? É que, às vezes, você percebe o que é secundário em um texto e não percebe o que é mais importante. E isso não acontece só com poema, acontece com um filme, acontece, por exemplo, com textos jurídicos, com a doutrina jurídica, quando você deixa de perceber o mais importante e percebe o que não é o mais importante, percebe aquilo que é secundário. Isso acontece muitas vezes, muito mais do que as pessoas imaginam, certo? Fique atento a isso, fique atento a isso. E por que isso acontece? Por várias razões. Uma delas é que muitas vezes nós estamos lendo um texto e não estamos entendendo o que o texto está dizendo. Muitas vezes nós queremos que o texto diga o que a gente quer que ele diga. Nós emprestamos o nosso preconceito à interpretação do texto, principalmente numa época em que as pessoas vivem em bolhas. Por exemplo, hoje, como a sociedade está bastante polarizada politicamente, muita gente interpreta a realidade e tudo à volta a partir de um viés ideológico político. Aí tudo é culpa do candidato tal. E isso acontece nos mínimos detalhes. Acontece na faculdade de medicina. Quando o aluno está estudando uma determinada doença, aí ele estuda os sintomas e de repente ele começa a achar que todo mundo tem aquela doença, que todo mundo está sofrendo com aquele mal. Quando você interpreta o mundo a partir de um olhar único. Por isso, por favor, quando for ler um texto, quando for interpretar um texto, sempre desconfie daquilo que você entendeu rapidamente demais. Porque quando você entende rápido demais, é porque você não pensou. Você já usou para ler o texto um raciocínio pré-pronto, pré-moldado. E isso pode levar você a chegar a conclusões absurdas. Absurdas. Cuidado, isso tem acontecido cada vez mais, porque as pessoas estão tendo cada vez mais entendimentos separados, mas ao mesmo tempo pré-moldados, porque as pessoas estão vivendo em bolhas ideológicas. Cuidado, fique atento, desconfie de você. Sempre desconfie. Uma vez eu estava dando uma aula de literatura e tudo que eu falava a menina dizia, puxa, discordo. E eu falava outra coisa e a menina, discordo. E eu falava outra coisa e a menina, discordo. Discordo. Ela só falava discordo. Aí eu falei, puxa criatura, você discorda de tudo? E ela me respondeu, não, é que o professor de filosofia disse que para ser inteligente eu tenho que discordar de tudo. Aí eu fui obrigado a perguntar, e você concordou com ele? As pessoas não percebem que discordar de tudo inclui discordar de si. Só discorda de tudo mesmo e usa isso como ferramenta para ficar mais inteligente, só discorda de tudo quem discorda também de ter discordado. Aí você vai construindo uma percepção mais inteligente de realidade. Beleza? Então, fique atento a essa ideia em relação aos diversos textos que aparecem, em relação aos diversos textos da sua realidade, inclusive textos do direito. Beleza? Inclusive textos do direito. Depois vamos ler alguns textos do direito para termos também essa percepção. Por enquanto, estamos construindo essa ideia, inclusive com textos de diversas áreas, e isso é bastante importante. Outro assunto desse tópico é inferência. O conceito de inferência. O que é inferência? Inferência é aquilo que o texto permite concluir, apesar de não estar dito de forma explícita no texto. Fazer uma inferência é chegar a uma conclusão. Por isso que cuidado com esse tipo de questão em prova de concurso, por exemplo. O texto permite inferir que
O texto permite deduzir que. Deduzir que. Eu até coloquei lá no capítulo 7, né? Falei agorinha, deixa eu ver aqui de novo. Capítulo 7 do livro, algumas questões sobre esse assunto. Para você treinar, para você estudar inferência. Inclusive a palavra inferência tem muito a ver com a dialética aristotélica. É porque a inferência é aquilo que vai além do que foi dito, mas que é obviamente concluído. Qual é o exemplo de dialética que aparece em todo livro de filosofia? Tópico 1, tese 1, todo homem é mortal. Tese 2, Sócrates é um homem. Se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, infere-se que Sócrates é mortal. Eu faço uma afirmação que é certa e que não tinha sido dita anteriormente, a partir da comparação, da intersecção, da associação entre a tese 1 e a tese 2. Isso me permite fazer uma inferência. Isso me permite fazer uma inferência. E esse é um termo que é muito importante na interpretação da lei e principalmente quando você compara a lei com a realidade. Às vezes, você está analisando uma situação social que não está descrita de forma direta na lei. Mas você compara a lei à realidade social e faz uma inferência. Olha, comparando o artigo tal com o que aconteceu, infere-se que, pode-se inferir que, pode-se deduzir que, beleza? Tranquilos? E não deixe de fazer as questões do capítulo 7. Combinado? Tchau!